Boa tarde, turma. Sobre a revisão da aula passada, eu fiz algumas alterações no material. Então, esse material que a gente vai ver agora é exatamente o que vocês vão receber anexado com a prova, tá bom? Retomamos e aprofundamos o estudo das figuras geométricas, conhecidas como sólidos geométricos, né, regiões planas e os contornos. Bem, os sólidos geométricos, como a gente viu falar, são figuras que possuem três dimensões: comprimento, largura e altura, ou também podem ser chamadas de figuras 3D, que possuem três dimensões. As regiões planas são aquelas que possuem o quê? Duas dimensões: comprimento e largura. E os contornos são aqueles que possuem apenas uma única dimensão, que é o comprimento. Bem, o contorno compreende só apenas essa parte lateral das figuras planas, tá bom? Ó, só apenas essa linha, não corresponde à área toda, corresponde só apenas o que está em volta. Bem, por exemplo, o contorno desse triângulo é apenas o que está em volta. Agora, quando nos vamos referir em regiões planas, compreende tanto o contorno como essa parte aqui, essa área, tá bom? A área aqui do círculo e o contorno também corresponde às regiões planas, tá bom? E os sólidos geométricos são, como já falei, possuem três dimensões: comprimento, largura, comprimento, largura aqui do lado e altura, certo? Vamos passar aqui para a próxima imagem. Retomamos também o estudo dos sólidos geométricos. Entre eles nós destacamos os poliedros e os corpos redondos. São dois grupos que pertencem aos sólidos geométricos, né? Nós temos os poliedros, e nós temos o corpo redondo. A diferença entre eles é que o poliedro possui somente partes planas, né? Todo poliedro ele possui partes planas. Já o corpo redondo é aqueles que possuem arredondadas, né? Possui superfícies não planas que permite que ele rode. Entre os poliedros, nós damos destaque quem? Dentro do grupo de poliedros, os prismas e as pirâmides, né? E de acordo com a base, a gente dá um nome, né? Nós temos o prisma de base pentagonal, né? Já que ele possui um formato de um pentágono nas duas bases, né? E aqui nós temos a pirâmide de base pentagonal, que possui também um pentágono na parte de baixo, né? A diferença entre eles é que o prisma ele possui faces laterais no formato de um retângulo. Já a pirâmide ela possui faces laterais no formato de um triângulo, não é isso? Bem, a gente conheceu também, né, que algumas embalagens, objetos e construções possuem formas de figuras geométricas, né, bastante conhecidas, não só geométricos. Por exemplo, a bola de elástico ela tem um formato de quê? De uma esfera. O bloco de cimento tem um formato de um paralelepípedo. E essa pirâmide de hieróglifo ela possui formato lógico de quê? De uma pirâmide, né? Então, há diversos objetos no mundo que possuem formas, né, semelhantes aos sólidos geométricos que a gente conheceu: esfera, né, paralelepípedo, pirâmide, cubo, cilindro, entre outros. Vou passar agora para a próxima imagem. Essa imagem aqui sofreu algumas alterações no material. Bem, quando a gente desmonta, está aqui no texto, desmonta a casca do sólido geométrico, vocês estão vendo aqui, ó, o objeto está montado. Quando a gente começa a desmontar ele, né, nós dizemos que isso é uma planificação. Então, o processo de desmontar um objeto, um sólido geométrico, nós damos nome a isso de planificação, que é tornar o objeto, mostrar todas as faces planas. Veja só, o objeto está montado, aqui está no processo de desmonte, né? Está sendo desmontado, e aqui nós temos o que? A planificação, onde a gente vê todas as faces, né, planificadas, tá bom? As laterais e do lado aqui, né? Esse lado aqui que vocês estão vendo, está aqui do lado. Esse outro lado aqui é o que a gente não está vendo, está aqui, está desmontando, a gente dá para ver o outro lado.
Então a gente torna isso aqui plano, a gente chama de planificação. E o contrário é que quando a gente tem um objeto montado, que aí a gente vai começar a montar ele, a gente chama esse processo de montagem. Quando a gente está montando um objeto, nós temos um objeto planificado, e aí quando a gente vai montar, a gente chama de planificação. E o processo inverso é chamado de planificação. Tá bom? Na avaliação, eu coloquei um sólido geométrico planificado, e aí eu botei algumas opções de qual é o sólido geométrico após ele ser montado. Na avaliação a gente vai explicar direitinho. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, figuras planas e figuras não planas. Bem, as figuras não planas, figuras planas correspondem aos contornos, vocês estão vendo, contornos, mais as regiões planas. Vou botar só RP, regiões planas, né? Então essas são as figuras planas. E as figuras não planas são sólidos geométricos. É importante destacar que existe uma diferença entre círculo e esfera, tá bom? Círculos são regiões planas, tá bom? Regiões planas. E esferas são figuras o quê? Sólidos geométricos, são figuras tridimensionais, pois possuem que 3 dimensões. Existe outra figura chamada de circunferência, que corresponde apenas ao contorno do círculo. Corresponde só à linha que está em volta, é chamado de circunferência. Então, vou botar aqui, circunferência é o contorno do círculo. Vou botar aqui, circunferência é contorno. Círculo é região plana. Esfera é sólido geométrico. Circunferência, contorno. Círculo, região plana. Esfera, um sólido geométrico. Tá bom? Então, todas as regiões planas somadas com os contornos são consideradas figuras planas. E todos os sólidos geométricos são figuras não planas. Ok? Então, por aqui a gente finaliza a nossa apresentação do material. Esse material vai junto com a prova de vocês, isso para dar uma ajuda, né, na hora de responder.